Deste 360, o imunologista Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Doutor, muito boa noite. E começo por lhe perguntar sobre esta questão da terceira dose, se, na sua opinião, por prudência, devíamos avançar para ela ou se, de facto, há necessidade de mais evidência científica. Boa noite. Esta questão da terceira dose tem que ser encarada do ponto de vista daquilo que é a evidência científica relativamente à sua necessidade e ao timing em que essa necessidade pode acontecer. Os estudos de monitorização da proteção conferida pelas duas doses da vacina até agora têm demonstrado que esta proteção é duradoura. Pelo que neste momento nós não temos dados científicos objetivos que nos indiquem que esta terceira dose é necessária ou que é necessária já. Aquilo que é perfeitamente plausível e que se pode esperar é que se vier a comprovar a necessidade de uma terceira dose, ela seja prioritariamente administrada a pessoas que tenham sistemas imunitários mais débeis, nomeadamente pessoas mais idosas ou pessoas imunodeprimidas. Portanto, aquilo que se pode dizer neste momento é que os dados que estão disponíveis não indicam uma necessidade imediata de uma terceira dose. Esta monitorização, este acompanhamento é constante e, portanto, nós temos que ir percebendo como é que a resposta imunitária evolui e como é que a proteção conferida pelas duas doses eventualmente diminui ou não. E, quando for o momento de se avançar para uma terceira dose, será de toda a lógica que se avance primeiro com as pessoas que porventura vão estar com uma resposta menos robusta porque o seu sistema imunitário é mais débil e nomeadamente os idosos e os imunodeprimidos, como eu dizia há pouco. Doutor, então, se não há evidência científica de que as duas doses estão a perder a capacidade de proteger as pessoas, esta discussão de um reforço está a ter que origem? Bom, a discussão do reforço surge desde logo porque essa possibilidade da terceira dose foi levantada desde logo pelas próprias farmacêuticas e porque efetivamente este acompanhamento que está a decorrer da resposta imunitária nas pessoas vacinadas, nós sabemos que é possível que haja um decaimento progressivo lento da imunidade e, portanto, nós temos que estar preparados para a eventualidade de se vir a revelar necessário fazer a terceira dose. Os dados que temos até agora não apontam para essa necessidade imediata. Agora, esta discussão está a ser tida com algum tempo para, precisamente, estarmos preparados para essa eventualidade, no caso dos dados virem a demonstrar essa necessidade. Doutor, nós sabemos se nos casos das pessoas que ficaram infectadas, estando já vacinadas, se há um número predominante de doentes com algum tipo de vacina específica ou se não há nenhuma que se destaque como mais ou como menos eficaz? Portanto, em relação a esta questão dos surtos nos lares, eu não tenho conhecimento de que de que tenham acontecido estes surtos em pessoas vacinadas mais com uma vacina de um tipo ou de outro, mas o que eu gostava de deixar claro em relação a esta questão dos surtos é que isto não vem de forma nenhuma pôr em causa aquilo que nós sabemos que é o principal papel das vacinas, que estão a cumpri-lo da forma esperada, que é precisamente a de proteção da vida e da saúde das pessoas. Eu recordo que nestes surtos a grande maioria dos casos de infecção que têm acontecido são infecções assintomáticas ou com sintomas ligeiros. E as vacinas, aquilo que, em primeiro lugar, protegem é de casos graves da doença, que podem conduzir à hospitalização e da morte. E, portanto, há uns meses atrás, antes das vacinas, surtos como estes teriam consequências extraordinariamente graves em termos do número de pessoas internadas e do número de óbitos. E o facto disso não estar a acontecer neste momento deve-se precisamente ao facto de que as vacinas protegem contra as formas graves da doença com uma eficácia extraordinariamente elevada, da ordem dos 90% a 95%. Também conferem alguma proteção contra a própria infecção, mas essa proteção não é tão elevada. De forma que
em ambientes mais fechados, em que há contactos muito próximos entre as pessoas, não havendo uma proteção de 100% contra a infecção, é natural que ocorram casos de infecção, mas esta infecção será tendencialmente assintomática ou com sintomas ligeiros, precisamente porque as vacinas impedem, com uma eficácia muito elevada, o desenvolvimento das formas mais graves da patologia, da doença. Doutor, e em relação às crianças saudáveis, portanto, também à partida suscetíveis ou com muito baixo risco de terem formas graves da doença, na sua opinião, é desejável que sejam vacinadas ou não há vantagem nisso para já? Bom, a questão da vacinação das crianças saudáveis entre os 12 e os 15 anos tem que ser vista de diferentes perspectivas. Por um lado, existe a perspectiva científica desta questão e aquilo que a ciência nos diz a respeito da vacinação de crianças nesta faixa etária saudáveis. E aquilo que a ciência nos diz é que estas crianças têm um risco muito baixo de desenvolver formas graves da doença e, portanto, têm um benefício da vacinação que também é reduzido, precisamente porque o risco de doença não é elevado. Ainda assim, o CDC americano emitiu uma análise de risco-benefício, da qual concluiu que o benefício é superior ao risco, mesmo para esta faixa etária. Aquilo que a DGS veio dizer foi que, para tomar uma decisão sobre este assunto, será necessário ter mais dados, e nomeadamente dados que estão a ser obtidos nos países, noutros países, sem ser os Estados Unidos, onde a vacinação destas faixas etárias, entretanto, se iniciou, para então tomarem uma decisão com base no maior número de dados possível. Mas há outra questão, outra vertente desta questão que também temos que ter em conta, que é o impacto social da vacinação desta faixa etária, e nomeadamente o impacto que tem nestas crianças a possibilidade de, uma vez iniciado o ano escolar, terem interrupções no seu processo de aprendizagem em consequência de infecções que possam acontecer. Nós sabemos o que é que aconteceu recentemente, quando apareceram casos de alunos, de crianças positivas numa sala de aula, que isso implicou o encerramento daquela turma durante um período prolongado. E isto, obviamente, tem um impacto social que é significativo nas crianças e que não pode também deixar de ser tido em conta quando se faz esta análise. Portanto, é um tema que, evidentemente, não é simples, tem diferentes vertentes que têm que ser encaradas, e eu estou convencido que a DGS emitirá uma decisão final sobre este assunto brevemente, com base em toda a evidência que existe e em todas estas considerações que têm que ser levadas em conta para tomar esta decisão. Em termos de proteção das comunidades, que significado é que tem? E esqueçamos agora a análise do interesse da saúde da criança. Em abstrato, qual é o perigo de ter grupos que não estão vacinados dentro da comunidade? Eles são ou não potencialmente os locais onde o vírus pode propagar-se e evoluir para outras estirpes? Como eu dizia há pouco, a vacinação não só protege com uma eficácia extraordinariamente elevada contra a doença grave, mas também confere uma proteção significativa contra a própria infecção. Portanto, termos conjuntos da população, bolsas da população que não estão vacinadas, evidentemente vai facilitar a propagação do vírus nessas pessoas, onde não existe essa barreira de proteção à infecção e, portanto, são reservatórios possíveis para a multiplicação do vírus e inevitavelmente, tornará mais difícil a eliminação do vírus da comunidade. Portanto, o objetivo traçado pelo Governo de vacinar o maior número possível de pessoas tem, obviamente, tem em mente a necessidade de reduzir as bolsas, digamos assim, de multiplicação do vírus, de modo a que este não continue a propagar-se na sociedade. Portanto, a vacinação das crianças desta faixa etária contribuiria também
para esse aumento da percentagem da população vacinada e, portanto, de uma diminuição da probabilidade do vírus se poder multiplicar. Dr. Miguel Prudêncio, muito obrigada por ter estado no 360. Obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Com licença.